Fala pessoal do canal, Ser Milha aqui, sejam todos muito bem-vindos. Aqui em Prudente está muito frio, como vocês podem ver, estou muito bem agasalhado. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou fazer uma tier list que eu criei aqui para vocês dos meios gols mais fortes de Tokyo Ghoul. Para quem não sabe, ontem, ou pelo menos se você estiver vendo esse vídeo hoje, né, no caso, que é numa terça-feira, ontem eu gravei um vídeo falando sobre Tokyo Ghoul, terceira temporada, a minha crítica honesta. Foi o maior vídeo aqui do canal, deu uns 50 minutos, então tem bastante conteúdo para vocês, caso vocês gostem de Tokyo Ghoul. E hoje eu criei essa tier list aqui, eu vou até mostrar para vocês a tier list que eu criei dos meios gols de Tokyo Ghoul. São todos, tá? Todos os meios gols que foram apresentados pra gente, tanto no mangá quanto no anime. E Murilo, por que meio gols? Por que não os gols mais fortes, os investigadores mais fortes, ou os personagens mais fortes? Porque seriam dezenas e dezenas de personagens. Eu acho que ficaria uma tier list muito grande e, sinceramente, não seria algo que me animaria para fazer aqui e trazer para o canal, sabe? Eu acho que de meio gols foi mais legal. É uma tier list que eu criei. Tá em inglês, né? Porque aí acho que mais pessoas podem utilizar, mas se vocês quiserem utilizar também, vou deixar o link dessa tier list na descrição aqui do vídeo. E esses são os 8 meio gols apresentados até o final do mangá, né? Não sei se vai ter uma continuação, imagino eu que não. Enfim, sem suspense, tá, pessoal? Não vou ficar enrolando aqui pra vocês. É bem fácil de saber qual é o meio gol mais fraco de Tokyo Ghoul, que é a filha do Kaneki, a Ishika. Porque, gente, ela é apresentada no último capítulo do mangá, também no último capítulo do anime. No mangá fala que ela é um meio gol que consegue se alimentar de comida normal, né? Ela e a Eto são os únicos meios gols que podem se alimentar de comidas normais, né? Todos os outros aqui, infelizmente, têm que se alimentar de carne humana. Se bem que lembra que eu, na minha crítica do vídeo, eu falei aqui com vocês que no final do mangá eles conseguem criar um alimento artificial que todos os ghouls conseguem comer. Mas a Ishika e a Eto são os únicos ghouls que podem comer comida normal. Enfim, a filha do Kaneki é sim o gol mais fraco, do meio gol mais fraco do anime inteiro. E eu imagino que em segundo lugar de gols, meios gols mais fracos, pessoal, tá a Shiro. Por quê? Porque ela e a irmã, quando foram apresentadas, você podia até imaginar, será que elas têm o mesmo nível de poder? Não, elas não têm, porque as duas enfrentou o Juzo, né? O investigador, um dos investigadores mais fortes do anime, e a Shiro faleceu e a Kuro sobreviveu. E depois Kurona, né, o nome dela, mas depois ela sobreviveu para Kuro. Ela absorveu a irmã morta dentro dela, e aí ela meio que se tornou, não fica bem claro, né, mas no mangá ela começa a ter os dois olhos de gols, né, então dá a entender que ela se tornou um gol completo, mas como o mangá não especifica isso, que agora ela é um gol completo, eu ainda vou caracterizar ela como um meio gol, tá? E dos meios gols, ela só é mais forte do que a própria irmã. Então não consigo colocar as duas na mesma categoria de fracas, né? Eu vou colocar a Corona como normal, um meio gol forte, mas não dos mais fortes, tá? E como eu disse, não quero fazer suspense pra vocês, tá, pessoal? Não quero fazer suspense. O meio gol mais forte de Tokyo Ghoul completo é o Kaneki. Não vou ficar aqui fazendo suspense, pessoal. Não vou. O Kaneki, ele é o meio gol mais forte de toda a franquia. Ele derrota a Eto, ele derrota o Furuta, ele derrota o Arima. O único personagem que o Kaneki não consegue derrotar, pelo menos no anime, é o Juzo. Mas é porque o Juzo tá bufado, né? O Juzo tá com a Arata. Ele enfrentou o Juzo, tipo. Porque, vamos lá. O Kaneki, ele enfrentou o Arima sem Arata. Então, pra gente, não fica claro se o Arima com Arata. A Arata é aquela armadura. Aquela armadura com Kaguni. Não fica claro pra gente se o Juzo sem Arata é mais forte que o Arima. Não fica claro pra gente. Mas o Juzo com Arata, o Juzo com armadura, é um personagem mais forte que o Arima. E é o único personagem que o Kaneki meio que não consegue derrotar. Vocês podem citar o Sashi, Sashi, que é o pai adotivo da Rise,
Mas o Kaneki tem duas lutas com ele, e as duas lutas, tudo bem que o Kaneki sai perdendo, mas são lutas mais equilibradas. A luta do Kaneki com o Jus, ele leva um pau, né? Mas de novo, Jus com Arata. Enfim. E pra mim, o segundo gol mais forte da obra é o Furuta. O segundo meio gol, perdão, mais forte da obra é o Furuta. Por que não é a Eto? Porque ele derrota a Eto. Então, na hierarquia de forças, o Furuta está acima da Eto. E os dois são meios gols extremamente poderosos, por isso que são aqui na categoria fortes. Não tem como eu, cara, colocar Kurona no mesmo nível de Eto e Furuta. Não tem como. Não tem como. E entre Amon e Takizawa, pessoal, desde do primeiro momento que a gente vê esses dois meio gols no mangá, o autor deixa claro pra gente que o Takizawa é considerado um sucesso como Kaneki, e o Amon é uma falha, que seria mais ou menos como se fosse a Kurona e a Shiro. Ele é uma falha, ele não é um meio gol perfeito como o Kaneki e o Takizawa. E quando os dois se enfrentam, pelo menos na minha opinião, né, é bem notável que o Takizawa é um gol mais forte que o Amon. Então eu colocaria o Takizawa mais ou menos, tá? No mesmo nível de Furuta e Eto. Claro que um pouquinho mais fraco, por isso que ele tá aqui em terceiro lugar. E para mim o Amon, ele é mais forte que a Ishika, ele é mais forte que a Nishiro, Shiro, na verdade, né? Ele é mais forte que a Kurona. Só que ele não, pelo menos na minha opinião, ele não está no nível desses outros dois aqui. Desses outros três. Eu colocaria o Amon aqui, pessoal. E eu acho que essa é a minha tier list oficial de todos os meios gols de Tokyo Ghoul. E agora que eu tô falando com vocês, eu não sei. Não sei. O que vocês acham? Vocês acham que o Amon entra na mesma prateleira que Takizawa, Eto e Furuta? Porque o Amon, ele é um Kakuja, né? Ele tem uma transformação de gol. Eu não lembro se a Kurona tem. Eu sei que ela fica bem mais forte que a irmã dela, ela cria umas Kagunis diferenciadas, mas eu não lembro se ela é uma Kakuja, eu realmente não lembro. Kakuja, pra quem não sabe, é quando um gol se alimenta. Eu imagino que você assiste Tokyo Ghoul, você vai saber disso, mas caso você não saiba, Kakuja é o nome dado para gols que se alimentam de outros gols e eles vão evoluindo a sua Kaguni. Todos esses daqui, deixa eu tirar o Amon daqui, é o Amon também. Todos esses 5 são Kakujas. Eles são gols, meio gols, no caso, muito, muito fortes. Eu não lembro se a Kurona também é uma Kakuja. Mas enfim, vou pôr o Amon nessa prateleira aqui. Mudei de ideia no meio do vídeo. E essa é a minha tier list oficial. Eu gostaria muito de saber a tier list de vocês. Lembrando que eu vou deixar essa tier list na descrição, tá? Então, brinquem à vontade aqui. Argumentem, não, Murilo, eu discordo que a Shiro é mais fraca que a Kurona, que não sei o que o Kaneki é o gol mais forte, eu acho que é o Furuta, porque tal, bababá. Deixem nos comentários. Mas essa é a minha tier list oficial, pessoal. Kaneki em primeiro lugar, depois Furuta e Eto mais ou menos no mesmo nível, depois Takizawa e Amon mais ou menos no mesmo nível, e aí a Kurona muito acima da Shiro, e depois a Shiro muito acima da Ishika, que é a filha do Kaneki, que é claro que a filha do Kaneki pode ter um potencial de superar o Kaneki, a gente não sabe, mas até o presente momento ela não superou. Bom, pessoal, lembrando que isso não é uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião baseado no que eu li no mangá, tá? Baseado no que eu li no mangá, do que eu vi no anime. Vocês, por favor, tenham uma liberdade para terem opiniões diferentes à minha e argumentem nos comentários que eu vou ler e talvez eu até responda. É nóis, pessoal, eu conto com seu like. Eu já ia me despedir de vocês sem pedir o like, pelo amor de Deus, não posso me despedir desse vídeo sem pedir o like de vocês e sem pedir a inscrição, que isso me motiva, isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. E um spoiler para você que ficou até o final do vídeo aqui, um spoiler do próximo anime que eu vou trazer a minha crítica honesta, que é Kuroko no Basket, ou Kuroko no Bazuki, ou Kuroko Basketball, acho que é assim que é o nome do anime em inglês, eu não lembro. Enfim, estou reassistindo com a minha namorada, ela nunca assistiu, ela está amando. Não é o primeiro anime de esportes que eu assisto, tá? Eu assisti Super 11 com ela também, só que eu não tinha esse canal aqui, por isso que eu não trouxe pra vocês. Assim que a gente acabar a primeira temporada de Kuroko, gravarei a minha crítica honesta. É nóis, pessoal, tamo junto e eu te encontro
no próximo vídeo. É nóis, falou! O que você tá fazendo aqui ainda, cara? Vai embora, tchau.